Convido o meu irmão, convido a minha irmã a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 2. Samuel 24, primeiro livro de Samuel, 24, 2. Lerei na NVI e na Corrigida Fiel. Hoje será a minha segunda mensagem sobre esse assunto, tratando da vida de Davi e da vida de Saul. O título da minha mensagem é Nas Faldas das Penhas. Como eu disse, um título diferente, já eu explico melhor para vocês. Todos acharam esse texto na sua Bíblia, tanto de papel quanto digital? Eu quero ler nessas duas versões, para que a gente possa mergulhar aqui na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e os seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. E agora eu quero ler essa mesma versão na Corrigida e Fiel e também quero ler essa mesma versão na Revista Atualizada Interlinear. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras montesas. E agora na versão atualizada interlinear. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras montesas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, com o coração aberto, pedindo, Deus, abre a nossa mente, escancara ela, escancara a nossa alma, nosso espírito, abre o nosso coração para receber tudo que vem do Senhor e que nada, nem ninguém, nem nenhuma coisa possa roubar nenhuma semente divina no nosso coração. Papai, a Tua palavra é a semente divina, semente perfeita, semente boa, incomparável, e que o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso espírito seja essa boa terra. Ó Deus, abençoa-nos nessa manhã, nesse culto de ceia, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu tinha dito que esse título ele é diferente, e eu fiz questão de deixá-lo assim. Vocês sabem que eu gosto de ter uma comunicação mais clara possível, mas o fato de eu ter permitido que ficasse assim foi em virtude dessa versão, revista atualizada, revista e atualizada interlinear. Porque na realidade, o título da mensagem é a forma pela qual eu honro quem me inspirou. Porque essa mensagem nasceu a partir da curiosidade dessa expressão. Enquanto eu lia, tanto na NVI quanto aqui na interlinear, eu fiquei me perguntando, nas faldas das penhas,
E confesso que penha eu lembrava o que era, são pedras, são rochedos, são montanhas rochosas. Mas eu falei, faldas, falda madrinha, né? O que é falda? O que é falda? E aí, em cima disso, eu comecei a pesquisar e ler, e passear nas versões, e ir por original. E, como eu disse, no início das minhas férias, de lá para cá, essa mensagem não parou de borbulhar, não parou de crescer. Então, é honrando o Espírito de Deus que gera em nós curiosidades, gera em nós esse despertamento, que eu faço questão de deixar esse título, Nas Faldas das Penhas. Porque se Ele ministrou por meio dessas palavras a mim, Ele ministrará a nós, amém? É assim que Ele faz. Deus, Ele tem métodos e muitas vezes inusitados de falar conosco. Em alguns momentos Ele fala conosco pelo simples fato de compreendermos algo. Outras horas Ele vai falar conosco despertando a nossa consciência, fazendo com que a gente se depare muitas vezes numa situação talvez inexplicável. E de fato essa história aqui, ela é realmente admirável. Ela é admirável. Porque para Davi, guarde isso, foi um momento de terror. Já para Saul foi um momento de vou resolver o problema. Enquanto um estava confortável com seus 3.000 soldados de elite, a captura de Davi estava fugindo desesperadamente pelos lugares mais horríveis. E eu gostaria de ler aqui o versículo de número 1, olha só que interessante. Vou ler inclusive na interlinear, mas pode publicar aí na NVI, por gentileza. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. En-Gedi. Olha que interessante. Esse deserto de En-Gedi, que traduzindo do original para o português é Fonte do Cabrito. Davi está num deserto. En-Gedi fica à direita de Hebrom, ou oeste no Mar Morto. Mar Morto é uma depressão muito profunda, é o ponto mais baixo do nosso planeta. Essa região onde está o Mar Morto é literalmente um caldeirão. As águas que nascem lá do Monte Hermon passam pelo Mar da Galileia, corre pelo Rio Jordão e deságua não no Mediterrâneo, mas deságua no Mar Morto. E o Mar Morto é um mar, como o nome diz, morto. O grau de sal dele, de salinidade é imenso, não tem nada vivo ali. Para você ter uma ideia, uma pessoa flutua naquela água, tamanha a densidade da água salgada. Uma pessoa não consegue ficar mais de 10 minutos lá dentro. E ao mesmo tempo é um caldeirão, por ser muito baixo, é muito quente. Então a oeste do Mar Morto fica essa região de En-Gedi, que é uma fonte do cabrito. Porque é uma região rochosa, com penhascos, com faldas e penhas. E o que acontece é que ali, nessa região muito esquisita, tem um oásis. Oásis, lembra naqueles filmes em que a pessoa está naquele deserto do Saara, e de repente ele vê uma palmeira, duas, ele acha que está vendo uma miragem. Isso é um oásis, né? Um oásis é um lugar que no meio de um terreno árido ou de um deserto tem ali o que? Água, e é fértil. Então ali tem, olha que curioso, no meio dessas pedras, desses rochedos, desse lugar quente. Irmãos, no verão chega a quase 50 graus. Pensa, numa terra seca com rochas, 50 graus. E o mar é salgado. Não dá nem para se refrescar, porque quem vai para lá se queima e vai para o sol. Ou seja, é terrível, terrível. Pastor, e a evaporação? A evaporação se dá por causa disso, mas é tão quente o ano todo que a água que escoa para lá do Jordão e do Mar da Galileia é evaporada. Olha que fantástico, né? Então, é nesse lugar, fica nesse lugar chamado deserto de En-Gedi. Ali Davi estava se escondendo, ali, nas faldas das penhas. E agora guarda isso é fantástico, hein? O texto está dizendo aqui
que havia ali, aonde Saul estava buscando Davi, enquanto Saul ia com seus 3.000, haviam o quê? Cabras monteses. Lembra dos filmes? As cabras que sobem os penhascos, ela pula, sobe, desce, uma coisa louca, elas ficam muitas vezes andando numas paredes íngremes. Cabra gosta disso, né? Mas olha só que interessante, no versículo 3, guarda isso, guarda essa primeira frase, cabras monteses, cabras. Pastor, cabra? Bode, tá? Bode, o macho da cabra, tá? E agora o versículo de número 3, olha só o que diz o versículo 3. Chegou a uns currais de ovelhas. Posso ouvir? Currais de... Opa, tinha também currais de ovelhas ali, porque afinal de contas tinha um oásis, então as cabras bebiam as águas, mas os pastores, que muitas vezes estavam peregrinando, também levavam quem? As suas ovelhas. Guarda isso, guarda isso. Vai ser decisivo para a compreensão desse texto, desse episódio na vida dessas duas pessoas. Cabras monteses. Não é curral de cabra? Não. Cabra pula cerca, cabra rebenta cerca. Cabra é cabra. Sabe cabra macho? Que a gente usa essa expressão. Cabra é cabra. Bode é bode. Bode você consegue cuidar dele até certo lugar, depois você não consegue mais. Por quê? Porque ele é irretratável, ele não é dócil. Ovelha é ovelha. Ovelha você põe no curral. Cabra você deixa ela ser livre, porque não tem como você impedir. Ó meu irmão, guarda essa frase também que eu vou dizer agora. Somente entende um bode quem é bode. Somente entende uma ovelha quem é ovelha. Guarda isso. Essa história é a história onde Deus traz uma grande revelação poderosíssima sobre a vida de Davi e a vida de Saul. Na minha primeira mensagem, eu falei apenas que tudo em Deus, na nossa vida, na vida dos seus filhos, são revelados e nada fica escondido. E até orei no meio da mensagem dizendo, vamos orar por nós. Vamos orar por nós. Porque a gente gosta que as coisas sejam reveladas para a gente apontar o outro, não é assim? Tá vendo? Eu não disse? Olha lá, olha o bode. Olha a dona cabra. Eu sabia que era cabra, eu sabia que era bode. A gente não gosta de fazer o apontamento, sejamos honestos. É mais fácil o quê? Tirar o cisco do olho do irmão ou tirar a trave do nosso olho? É mais fácil julgar ou fazer a autoavaliação? É mais fácil criticar ou fazer a autocrítica? Então, nós oramos na primeira mensagem, pedindo para quê? Para que Deus mostre o nosso coração, mostre os nossos acertos, mostre os nossos erros, porque na realidade essa oração é para nós, porque não é nem para o apontamento. A gente gosta do apontamento, mas na realidade essa oração é para nós, irmãos. Sabe por quê? Deus sabe de tudo. Deus conhece a tua vida dos avessos. Você nasceu nu, morrerá nu, no dia que Deus escolheu. A tua vida está no livro de Deus, como Ele desejou. Mas o problema disso tudo, de conhecer o coração, é para nós mesmos. Nós que temos dificuldade. A gente que acha que está certo em tudo. Nós criamos uma boa e linda impressão nossa, segundo a nossa virtude. E se não é Deus abrindo os nossos olhos e o nosso coração, a gente não cresce. Porque muitas vezes a gente se envaidece nas nossas virtudes. Guarda isso, meu irmão. Um dos maiores males nossos são as nossas virtudes. Guarda isso. Deus te dá um dom, Deus te dá um presente, Deus te dá uma aptidão, Deus te dá recursos, Deus te dá muita coisa. E nós muitas vezes nos perdemos com os dons. Estamos aqui diante de duas pessoas talentosíssimas. Duas pessoas ungidas como reis, como líderes. Uma se perdeu, a outra não. Essa é a história da nossa vida. Essa é a história da nossa vida. É muito fácil para a gente se perder, inclusive com a nossa virtude, com os nossos dons. Os dons vêm de Deus, vêm como presentes, como talentos, e a gente se perde. Por quê? Porque nós damos o cabo da nossa vida e não Deus.
E é por isso que a gente orou semana passada pedindo para Deus abrir os nossos corações. E hoje eu quero continuar falando com vocês, porque eu terminei a minha mensagem dizendo: por que Saul foi rejeitado? Por que Saul foi desaprovado? E por que Davi foi aprovado? Porque os dois eram falhos e pecadores. Todos são pecadores. Inclusive o próprio Davi escreve: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Não tem um ser perfeito a não ser Jesus. Ele foi o ser perfeito nessa terra. Todos os demais pecaram. Até o homem que foi criado na perfeição e a mulher que foi criada na perfeição no jardim do Éden pecaram. Somente Jesus, que nasce sem pecado, morre no nosso lugar e é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Mas ninguém existiu ou existirá que não tenha pecado. Amém, meus irmãos? Saber de tudo isso nos anivela, irmãos. Tira aqui as roupagens sacerdotais, clericais, tiram as batas, tiram os títulos, porque nos anivela, somos pecadores. Estamos diante de dois seres pecadores, mas porque um foi aprovado e porque o outro foi rejeitado. Então a gente vai precisar agora de ir para 1 Samuel capítulo de número 15. Lá está a resposta. 1 Samuel capítulo 15. Olha que lindo a resposta de Deus. Porque o segundo ponto da minha mensagem agora, irmãos, é o seguinte: o efeito dominó. Um efeito dominó, ou como alguns cientistas chamam do efeito borboleta. Uma borboleta que bate as asas aqui no Rio de Janeiro, repercute lá no Canadá. Segundo alguns cientistas, eu sei que isso é muito polêmico, mas uma coisa a gente sabe, que o mundo nosso, ele é um mundo de causas e efeitos. Certo ou errado? Se você não for trabalhar de manhã, não tem salário no final do mês. Não corrige o filho quando pode, você está dando o direito de se tornar uma pessoa rebelde. Você não é um homem provedor, você será humilhado porque você não está cumprindo o seu papel. Você não é uma mulher que tem sabedoria e prudência, você... Causas e efeitos, isso é inquestionável. A física nos ensina isso. A vida espiritual nos ensina isso, que um espaço ele precisa ser ocupado, ou seja, a gente precisa se deslocar, a gente precisa crer. Causas e efeitos. Então, em segundo lugar, o efeito dominó positivo na nossa vida e o efeito dominó negativo. Guarda isso, meu irmão. Há causa e efeito. Pastor, deixa eu antes de ler o texto, antes de eu ir mais se aprofundar no assunto, irmãos. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Muitas vezes na nossa vida, a gente acha que tudo depende de nós. Não, irmãos. Tente discernir o que depende de você e o que não depende de você. Por exemplo, irmão, até certo ponto você conduzir o seu filho, a sua filha, legítimo. Você precisa embalá-lo no seu colo, enquanto é um bebê. Você precisa conduzi-lo a dar os primeiros passos. Você precisa ensiná-lo a andar de bicicleta com rodinha, primeira etapa, e depois sem rodinha, não é assim? Essa semana a gente lembrava o Felipe. O Felipe, ele tinha dificuldade. Hoje a gente olha para ele, menino atlético, tudo. Mas ele, quando era criança, tirava a rodinha, caía. Colocava a rodinha, ficava. Tirava a rodinha, caía. E ele se esborrachava no chão. E chamava, mãe, pai. E a Nidia, seu bananinha. E aí a gente lembrou disso. Bananinha, o que era? Manteiguinha, obrigado. Seu manteiga. Oi, mãe. E aí a gente, ali segurando, sem rodinha, e de repente, não, pode ir, filho. Bom, uma hora é óbvio, tá aí um homão, atlético e tudo. Mas, quando é criança é um dever do pai. Agora a gente, como pai, não pode ficar colocando rodinha a vida toda, não é assim? A gente cria, a gente cuida e depois a gente entrega. Dizendo, Deus, está aqui esse filho para a vida, para o mundo que Deus tem para ele, não mais para nós, não é assim? Pode ver, irmãos, então aprenda a discernir isso na sua vida. Você trabalha, você
cristão, você cuida dos seus pais, você cuida das pessoas, mas até certo ponto você tem que fazer bem. Mas depois de um certo ponto, a gente só confia em Deus, não é assim? Não podemos agir. E tem que ser assim, viu, irmãos? O que será do futuro dessa igreja? O futuro dessa igreja vai ser bênção. Com um pastor raio ou sem um pastor raio. Foi Deus quem levantou. É simples assim. Eu faço o meu melhor enquanto for o pastor. Se um dia Deus me tirar do pastorado titular e me colocar como pastor auxiliar, glória a Deus. É Deus, a igreja dele. Eu não tenho uma igreja, eu cuido de uma igreja. Família, a mesma coisa. Parentes, a mesma coisa. Trabalho, a mesma coisa. Nós temos um trabalho, nós temos um dom, mas foi presente dele até que ele queira. Amém, meus irmãos? E depois disso a gente só confia. E como é lindo isso, porque na maturidade a gente confia mais e trabalha menos, pode ver. Na espiritualidade a gente confia mais e trabalha menos. E trabalha com exatidão e com excelência. Porque Marta e Maria, a gente vê um papel muito lindo. Marta não vivia, como o Flávio pregou aqui nas férias, ela não vivia sendo apenas uma mulher contemplativa. Ela trabalhava também, mas ela sabia que o principal era adorar. E o trabalho era secundário. Na espiritualidade e na maturidade, a gente aprende o que é o principal. E depois a gente deixa o secundário no lugar dele. Aqui é o episódio disso. Aqui é um episódio disso. É causa e efeito. A gente tem que fazer o nosso melhor. Com mais zelo, com mais amor, com mais entrega, com mais ardor. E deixar Deus fazer o que Ele quiser, como Ele quer, do jeito que Ele quer, do tempo dEle, porque Ele é Deus e é Ele que trabalha no coração dos homens. Amém, meus irmãos? E aqui, nesse texto que a gente vai ler aqui agora, lá de 1 Samuel 15, fica claro e evidente por que alguém foi rejeitado e por que alguém foi aprovado. Porque nada começa nesse instante. Tem uma história por trás, tem uma história, tem um legado, tem atitudes interiores que ninguém vê, mas que Deus vê. E é isso que me fascina na vida com Deus, irmãos. Pastor, o senhor sabe quem vai vencer, quem vai perecer, quem vai se desviar, quem vai se consagrar? Claro que não, meus irmãos. A vida espiritual é uma incógnita, é um mistério. Eu vi essa semana, lá em Orlando, uma tomadinha rápida, não sei quando foi gravado isso, que o pastor Valadão recebia ali a família do Silvio Santos, e o Silvio Santos, eu quero falar, ele subiu lá na frente, e o pastor ali meio acanhado, entregou o microfone da Lagoa em Orlando, e o Silvio Santos ali abençoando, falando assim, né? Olha, que Deus abençoe vocês, viu? Que eu sempre queria conhecer vocês aqui. E aí até o pastor falou assim, não pode ver o microfone, né? Não pode ver o microfone. Irmãos, o que Deus tem para a vida dele, para um político, ou para um operário? Eu não sei, é um mistério. Quem vão ser os próximos a serem instrumentos de Deus na terra? Não sei. Quem vão ser os grandes eleitos, os grandes varões de fogo, as varoas ungidas? Não sei, é Deus. Ele vai fazer como Ele quer. Pode levantar dos seminários teológicos, pode tirar da universidade, pode tirar da política, pode tirar da rua, pode tirar do prostíbulo. Ele é Deus. E uma coisa eu sei, num dado momento essa pessoa começa a ter atitudes corretas, uma fé correta, e esse efeito dominó se propaga, porque ele vai nutrindo o coração. Quando eu chamo de efeito dominó é isso, porque ninguém chuta o pau da barraca, ninguém abandona as coisas do dia para a noite. O abandono já é lá atrás, no coração. A incredulidade, ninguém chega num dia e diz assim, Jesus, eu não quero mais. Jesus, eu estou cansado do Senhor, porque eu amanheci assim e eu estou indo embora, e estou seguindo agora os demônios, Não, ninguém faz isso. É um efeito dominó, começa aonde? Lá atrás, no nosso coração, onde ninguém vê. E aí a gente deixa aquela erva daninha crescer, e a gente vai regando. Está entendendo, meus irmãos? É assim na nossa vida, por isso que Deus me coloca aqui, nessa manhã, diante de todos, nas faldas das penhas. Para que o nosso coração possa ser discernido, descobrindo se há sentimentos de bodes dentro de nós, ou se há virtudes de ovelhas. E assim é a nossa vida, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode achar que está 100% certo e ainda tem alguma coisa de bode.
tem cheiro de bode, tem coisa de bode e não tem pelo de ovelha. E é nessa hora que a gente precisa olhar para o espelho da nossa vida e dizer: Senhor, muda a história da nossa vida. E aqui, nesse episódio, em 1 Samuel, livro de Samuel 15, 23, está escrito assim, olha só. 15, 23. Vamos ler a partir do versículo 17. Porque esse episódio é quando o profeta Samuel vai até Saul e diz para ele algumas palavras duríssimas. Diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel 15, 17. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? Aqui Samuel estava falando para Saul. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Oh, que palavra dura aqui, meus irmãos, que palavra dura. Deus tinha dado uma ordem para Saul. Percebam, irmãos, Saul foi rei de Israel durante várias décadas. Várias décadas. Teve êxodo, expandiu o reino, mas chegou um momento que sentimentos de cabra começaram a nascer e crescer dentro dele, e ao invés dele ter dado um golpe e dizendo: saia, arreta-te, saia da minha vida, Senhor, tenha misericórdia de mim, ele nutriu as práticas das cabras e dos bodes, até o dia em que aconteceu isso. Mas perceba, conhecendo a história de Saul, você vai ver que foram vários episódios que ele agiu assim. Ele agiu com falta de respeito ao seu povo, numa batalha, dizendo: ninguém coma, quem comer vai morrer. E por acaso o filho dele, o primeiro na sucessão do reino, que era Jonatas, pegou ali um favo de mel e comeu. E quando Saul soube, ficou em impasse: e agora, vou matar o meu filho? E aí não matou, mas o voto que ele tinha criado numa batalha anterior era um voto insano, porque ele queria a vitória sobre a vitória, ele não estava esperando em Deus dar a vitória. Estão entendendo, irmãos? Olha o bode aí, olha o bode aí. O bode impõe, o bode fala, o bode agride, porque é bode, porque não se limita aos currais, pula. Bode é bode, mas o bode, aqui o bode, como eu disse, irmãos, nesse episódio aqui, Deus está trazendo à tona, não para que Deus validasse o que Ele sabe ou o que Ele não sabe. Não é isso. Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe do teu futuro. Deus conhece o teu coração e o meu, até nas coisas mais profundas. Tem coisas que a gente não conhece em nós, irmãos. Nem nós mesmos. A gente se avalia, a gente tem toda uma história, mas a gente não sabe do que para lá no mais profundo do nosso ser. E Deus traz à tona para mostrar para nós, o que é a essência de bode e o que é princípio de ovelha. Oh, meus irmãos, Saul não começou pecando do dia para a noite. Saul foi pecando em vários episódios. Uma outra ocasião também, o profeta Samuel tinha dito: vá para tal lugar e aguarde eu chegar, mas para a gente batalhar. Mas Samuel não chegava. Então Saul fez os sacrifícios de sacerdote e de profeta. Oh, meus irmãos, queimando etapa, passando por cima do outro. Sabe, ovelha fica no curral, bode pula etapa. Olha, isso é muito forte na nossa vida, meus irmãos. Isso é muito forte, meus irmãos.
esse assunto não é um assunto eclesiástico de igreja, é um assunto da vida, irmão. O bode acompanha o bode dentro da igreja e fora. O bode acompanha o bode aqui dentro, na família, nos negócios, na vida. Porque bode. Ovelha acompanha as virtudes de ovelha dentro da igreja e fora da igreja. Porque ele faz negócio como ovelha. Ele morre numa cruz como uma ovelha. Porque é ovelha. É forte demais, meus irmãos. Efeitos dominó. Causas e efeitos. E aqui o texto diz de uma forma forte que agora o profeta Saul está dizendo: olha, chega! Não há mais legalidade nesse reino. Deus se cansou. Oh, meus irmãos, isso é muito forte, irmãos. Há um cálice da ira de Deus, individual e coletivo, viu? Guarda isso, a palavra de Deus ensina isso. Quando uma pessoa, Deus derrama a sua ira sobre alguém, é porque essa pessoa passou do limite. Sabe o copo meio cheio, meio vazio? Tudo depende de como a gente vê, não é? Pega um copo na metade, eu pergunto para vocês, na metade com água, eu digo: o que tem aqui nesse, como que está esse copo? Aí alguém pode falar: esse copo com água está meio cheio. O outro olha e fala assim: está meio vazio. Não é assim? Depende. Imagine que a água seja a misericórdia de Deus. E deixa eu te perguntar, na sua vida Deus já teve misericórdia de você, meu irmão? Já ou não? Oh, meus irmãos, Deus já teve misericórdia de mim demais, porque eu sou falho, pecador, já errei tanto. Errei literalmente cometendo delitos e pecados dos que eu não tenho nem orgulho de citar. Pequei pensando, pequei sentindo. Oh, meus irmãos, como é horrível conviver desejando algo que você sabe que é pecado, ou que você sabe que é horrível. Aí eu te pergunto: a misericórdia de Deus te invadiu? Me invadiu? Aleluias. Mas até quando a misericórdia tem que vir sobre nós? Chega uma hora que essa misericórdia transborda. Aí quando transborda já não é mais a misericórdia, mas agora de misericórdia vira ira. Ufa. Por isso que alguns episódios da Bíblia, aqui nesse episódio Deus está falando para o ungidão, o primeiro monarca: acabou. Acabou. Seu reino acabou. Estou tirando de você, estou passando para outro. Não tem mais A, não tem mais B, não tem mais C, não tem mais nada. Acabou. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui no versículo 23, olha que coisa fantástica. Olha o que Deus ensina aqui, Deus falando e repreendendo Saul. Olha o que Deus ensina: pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Vamos lá, alto lá. Por que Saul foi rejeitado? Por que Saul foi desprezado? Porque Saul rejeitou aquilo que jamais poderia ter rejeitado na sua vida. Ele rejeitou o que, pastor? A palavra de Deus. Bodes rejeitam a palavra de Deus. Oh, meus irmãos, isso me faz tremer e temer diante do Eterno. Aqui o profeta está dizendo: o seu pecado não é porque você é pecador e é falho, é porque você, Saul, despreza a minha palavra. Meu irmão, efeito dominó. Começou a desprezar algum ponto da palavra, é hora de conserto, é mais rápido do que nunca. Pastor, tá vindo na minha mente várias coisas. É o momento de Deus na sua vida. Isso pode acontecer agora na igreja, mas pode acontecer em qualquer lugar da tua vida. Mas uma coisa eu te digo, filho amado, igreja amada: se em algum momento você notou, seja de qualquer forma que for, se você notou que estava desprezando um texto sequer da palavra de Deus, se retrata com o Eterno da tua alma e pede perdão em nome de Jesus. Porque quem rejeita
aquilo que é eterno rejeita o eterno. Por isso que Saul foi rejeitado, desaprovado. Não é porque ele é perfeito, não é porque ele não usou bem a espada. Irmão, esquece. O que você sabe e conhece é muito bom, suas virtudes são muito boas, tudo isso é muito lindo, mas vem cá, a pergunta que fica do Espírito de Deus a nós é: você tem obedecido a minha palavra? Se você tem, então você continua aprovado na minha escola. Se não, Deus está nos dando uma chance hoje de retomar a nossa vida. Agora vamos ler o versículo 26 e 35. 26 e 35. Porque aqui, irmãos, olha, acontece uma coisa bem interessante. Olha só, 26 e 35. Versículo agora 26. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Porque aqui, deixa eu explicar algo. O rei Saul fala: volta comigo, fica do meu lado. Ele fala: não, eu não vou ficar com você. Não tem mais. Eu sou útil enquanto você é ovelha. Profeta é útil para ovelha. Profeta não é útil para bode. Igreja é útil para ovelha. Igreja não é útil para bode. Palavra de Deus é útil para ovelha. Palavra de Deus é odiada pelos bodes. É simples assim, irmãos. Pastor, um dia eu era bode. É aí onde entra o milagre da conversão. Éramos bodes e louvado seja Deus, nos tornamos ovelhas desse supremo pastor e aprendemos a amá-lo, adorá-lo e comer da grama de Deus, chamado sua palavra, e beber do Espírito Santo de Deus, que é a fonte de água viva. Então aqui, versículo 26, lendo de novo: Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei. Mais uma vez, Saul, você foi rejeitado, Saul. Não é porque você é pecador, você foi rejeitado porque você nega. Você faz o que quer, quando quer. Ou seja, cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado, igreja. Fazer o que é certo quando é conveniente, a gente faz até certo ponto, porque é conveniente. Mas vai chegar uma hora na nossa caminhada que muitas coisas de Deus são inconvenientes. Por exemplo, uma coisa bem simples: gastar tempo com Deus em intimidade. Chega uma hora que a gente tem tanta tarefa que parece que a gente está perdendo tempo. Mas quem realmente é ovelha sente saudade do seu pai. Quem é ovelha sente vontade de conhecer as doces e benditas palavras do pai. Bodes não sente saudade. Quem é ovelha sente vontade de se consagrar e de jejuar, porque ele sabe que o jejum nos aproxima de Deus, mortifica a carne. Quem é ovelha tem vontade de estar na congregação. Quem é bode não sente falta da comunhão. Vai chegar momentos da nossa vida cristã que Deus vai nos pedir: dê um passo a mais, e a ovelha diz: eu entrego a minha vida ao teu serviço. Mas o bode diz: não, o senhor está me pedindo demais. Se pedir mais uma coisa, eu vou para outro lugar, porque lá naquele outro lugar eu faço o que eu bem entendo e sigo do jeito que eu quero. São escolhas, são escolhas. Aqui Deus está dizendo mais uma vez, usando a boca do grande profeta de Israel, Samuel: você rejeitou a palavra, eu te rejeitei como rei. Oh, meus irmãos, que jamais possamos ouvir isso na nossa vida. Que jamais, irmãos, que jamais possamos ouvir de Deus que Ele está triste conosco. Que jamais possamos sentir que o Espírito Santo está de lábios fechados, entristecido por causa dos nossos atos. Mas se assim nos depararmos em algumas vezes da nossa vida, que possamos nos quebrantar, chorar e colocar a nossa boca no pó e clamar pela misericórdia e dizer para Deus: Senhor, não deixa eu viver assim nunca mais. Muda a minha história, muda a minha vida. Não quero voltar a viver no pecado. Versículo 27. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se
barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. E agora mais uma vez o versículo 35. Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei. Oh, queridos irmãos, Samuel deixa Saul depois de um episódio e nunca mais o vê. Por quê? Profeta é útil para ovelha. Profeta não é útil para bode. Profeta ama estar com ovelhas. Profeta não gosta de bodes. Muito forte. Davi, como ovelha, era o oposto de Saul. Notem o amor de Davi pela palavra de Deus. O amor de Davi durante toda a sua vida. Nesse episódio aqui, que a gente viu e leu, de Davi não matando Saul na caverna, ele não mata porque Saul era ungido. Mas eu te pergunto, aonde estava escrito em algum livro da lei, porque você tem que fazer uma lição de casa muito linda, irmãos, qual era a Bíblia de Davi? Davi não tinha o Novo Testamento, ainda não tinha sido feito. Davi não tinha literalmente os profetas menores, ainda não tinha sido feito. Davi não tinha provérbios, porque ainda Salomão não tinha nem nascido. Ele não tinha nem ainda casado com a mãe de Salomão, Betseba. Qual era a Bíblia de Davi? Interessante, né? Possivelmente uns 5, 6 livros. A Bíblia de Davi era o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Possivelmente o livro de Jó, que foi escrito por Moisés. O livro de Ruth, o livro de Juízes. E agora algumas porções de Samuel. Mas isso que era pouco para muitos, para Davi era muito. Porque o profeta, quando falava, Davi aceitava. Os textos sagrados, Davi conservava. Davi obedecia ao pouco que ele conhecia e amava profundamente. Eu deduzo que o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, seja um escrito de Davi, onde ele faz um acróstico com o alfabeto hebraico e ali ele faz um trocadilho entre palavras, mandamentos, estatutos, ordenanças, e é uma poesia das mais magníficas. O próprio príncipe dos pregadores Spurgeon faz um estudo baseado naquele Salmo 119, mostrando a riqueza, a beleza, a unção daquele salmo. Eu deduzo ser de Davi. Salmo 19 é o salmo de Davi, em que ele enobrece a palavra de Deus como a coisa mais preciosa da sua vida. Assim como o sol e a natureza revelam a glória de Deus, é a palavra de Deus por Filho de Deus. E Davi, tanto no Salmo 1 como no Salmo 23, exalta o Supremo Pastor, e ele se põe como ovelha, ele adora a Deus, e ele se coloca aos pés do Senhor, dizendo que bem-aventurado é aquele que medita nesse livro de dia e de noite. Ele amava, ele zelava. Pastor, ele era perfeito? Não, irmão, que nem eu e você, irmãos. Quando ele traz a arca, eu vou parar aqui a minha mensagem que a gente vai ter a ceia, eu vou deixar o último ponto para a semana que vem. Último ponto, irmão, quando o terror, quando a vida, quando o inexplicável vira poesia. Esse é o meu último ponto. Esse é o último ponto. Quando Davi trazia a arca para Jerusalém, e que Urias, Pérez Uza, encosta na arca e morre, Davi vê aquilo juntamente com o povo de Deus e de alegria vira choro e fala: Pérez Uza, houve uma ruptura em Uza. E Davi não fala palavras odiosas a Deus, Davi se quebranta diante de Deus. E a Bíblia vai dizer, escritos do profeta Samuel, que Davi, então depois, chama os levitas para conduzirem a arca. Ou seja, se Deus nos amaldiçoou, a culpa não foi dos bois de terem tropeçado numa pedra, a culpa foi de usar, de ter colocado a mão naquilo que ele não podia.
E se Deus fez justiça e juízo, Ele é Deus, eu sou servo, eu sou pó, eu sou ovelha. Oh, meus irmãos, o bode esperneia, pula. Ovelha, bele. Por que ovelha? Davi, a Bíblia diz que ele e todo Israel ficaram ali, e durante dias não sabia o que fazer. O que vai fazer? A gente está tentando trazer a arca de Deus para a casa de Deus, e Deus amaldiçoa. Imagina a cena. Estamos fazendo a obra de Deus e Deus nos amaldiçoa de uma forma. A culpa é de Deus ou é nossa? Os bodes vão dizer que Deus escolhe uns. As ovelhas vão dizer: Deus, onde eu errei, Deus? Ovelha é ovelha, bode é bode. E Davi vai aonde? Vai na palavra, juntamente com os sacerdotes. E ali eles resgatam um princípio. Qual é o princípio? Era um princípio que inclusive os filisteus tinham feito quando estavam tirando a arca lá do templo de Dagon e das cidades dos filisteus. Porque lá, lendo o texto, irmãos, a Bíblia é linda, irmãos. Você só vai conseguir entender esses detalhes se você for mergulhar no texto e for ser profundo no texto e no espírito em que Deus registrou esses textos. Porque quando a arca sai das cidades dos filisteus, os levitas tiram a arca. Os levitas. Por quê? Eram debaixo da autoridade dos filhos de Levi, que poderia ser conduzido à arca. Uma das famílias era responsável, mas ninguém. Por quê? Porque assim Deus tinha dito, assim era. E Davi então aceita. Por quê? Porque Davi amava a palavra de Deus. Davi não questionava o que Deus ensinava, Davi apenas obedecia. E isso, guarde isso no seu coração, isso não é suicídio da razão. Porque muitas vezes alguém vai chegar para você e falar: para de ser idiota, de cumprir a Bíblia. Quero dizer, meu irmão, Deus é mais inteligente do que qualquer pessoa no universo. E se Ele deixou um texto sagrado, Ele não quer que a gente simplesmente se rebele ao texto. Você pode até ter dúvida, porque é legítima a dúvida, e Ele vai ter paciência de te esclarecer. Mas depois de esclarecido, Ele quer uma coisa de mim e de você, que é a obediência. Porque Deus, quando seguimos ao Evangelho, a palavra de Deus, nós não praticamos o suicídio da razão, apenas o amor da devoção. Porque dizemos, Deus tem razão e a gente não. A verdadeira fé em Deus jamais se torna um monstro. Guarde isso. A verdadeira fé em Deus jamais te levará a ser um bode, uma cabra. Ou ela irá nos ferir, nos tornando um ser imbecil. Ao contrário, a verdadeira fé em Deus nos evoluirá como ser, como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como cidadão. E todas as grandes virtudes desse planeta serão destacados em nós, porque nos tornaremos um ser humano cada dia melhor. E o grande exemplo de tudo isso, irmãos, é o próprio Jesus. Jesus, o homem mais brilhante, mais poderoso, mais grandioso, também se tornou o ser humano mais espetacular. E é Ele o nosso modelo. Deus sempre saberá de tudo na nossa vida. Ele sempre saberá de pequenos Saúls que nascem em nós e de pequenos Davi. Nessa manhã eu deixo essa palavra ao seu coração. Semana que vem eu vou falar do meu último ponto sobre isso. Quando o caos, quando as faldas das penhas, quando as cabras monteses e os currais das ovelhas viram poesia. Tá bom? Deixe essa palavra no seu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse instante, muito obrigado por essa palavra.